Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo bíblico sobre o Espírito Santo. Nós iremos ler Lucas 3, versículo 16, para a gente entender um pouquinho mais, tá? João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desmarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Quando ele fala assim que com fogo, não é fogo verdadeiro, é o fogo do Espírito Santo. Quem não conhece o Espírito Santo não sabe o que é isso. É que nem aquela sarça ardente, né? Ela queima, mas não queima. É o dom do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ver o que é o Espírito Santo. Na Bíblia tem várias passagens com o Espírito Santo, só que as igrejas, muitas vezes, ela nem fala do Espírito Santo, viu, gente? Acho que eles têm até medo, né? Porque é um poder imenso. Vocês acham que você pode xingar o Espírito Santo? Responde sim ou não. Você acha que Deus vai deixar você falar isso? Xingar ele? Não. Ele tá assim, ó. Existe muita discussão sobre o pecado imperdoável. Xingar o Espírito Santo é um pecado imperdoável, não tem perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus tratou desta questão quando disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no porvir que está por vir. Mateus 12, 31. É muito importante entender o contexto desses versículos. Jesus tinha acabado de expelir demônios de um homem possuído e no processo curou da cegueira e da mudez que o afligia. Mateus 12, 22. A reação da multidão que testemunhou esse milagre foi de grande admiração, dizendo: é este, porventura, o filho de Davi? Porém, os fariseus tiveram uma reação diferente. Vendo o que Jesus fez, entoaram: esse não expele os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Olha só a blasfêmia. Por favor, compreenda que a atitude deliberada foi esta. Eles eram estudiosos da lei, governantes das pessoas e testemunhas oculares dos milagres do Senhor Jesus. Em sua raiva, despeito, mesquinhez, sabendo exatamente o que estavam fazendo, atribuíram os milagres de Cristo às obras de Satanás. Pura inveja, né, gente? Atribuíram o poder do Espírito Santo que estava atuando na vida do Senhor Jesus a uma atuação de espírito maligno. Isso aí foi uma grande blasfêmia, gente, imperdoável. Essa atitude horrorosa é blasfêmia contra o Espírito Santo, como o Senhor explica seriamente no relato escrito por Marcos. Mas aqueles que blasfemar contra o Espírito Santo não têm perdão para sempre. Nunca será perdoado, visto que é réu do pecado eterno. Gente, olha, é seríssimo isso aí, é um pecado eterno. Vocês têm noção do que é isso? Mateus 3, 29. Tanto em Mateus quanto em Marcos, o pecado imperdoável foi voluntariamente atribuído a Satanás. Os milagres realizados por Cristo através do poder do Espírito Santo, né? Eu não gostaria de estar no lugar de alguém que voluntariamente aponta o dedo para a obra de Deus dizendo: isso é demônio. Se você se preocupa com o fato de cometer pecado imperdoável, é improvável que eu cometa um dia. Blasfêmia é uma atitude voluntária e não é um engano. Você faz porque você quer.
A rejeição, se você sabe que não pode, por que você vai fazer? A rejeição de Paulo a Cristo e a perseguição da igreja, né? Da igreja, por exemplo, foram acidentais, o oposto do voluntário, aquilo que você faz porque você quer. Ele disse a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Quando Paulo perseguia os evangélicos, aqueles que adoravam a Deus, ele perseguia de morte mesmo, né? Ele era um soldado romano, mas aí ele pediu perdão para Deus, ele se regenerou. Mas se ele tivesse falado mal do Espírito Santo, gente, nunca ele ia ser perdoado. Ele pode ser resistido? Você pode imaginar o que significa resistir à pessoa mais amável da terra? Você pode fazer isso? Estevão era cheio do Espírito Santo, colocou-se diante de Sinédrio, a suprema corte dos judeus, e disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, de ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Era pessoas duras, de coração duro. Ele não estava falando com santos de Deus, mas com incrédulos, aqueles que pareciam ser religiosos, mas que na verdade são rebeldes. Isso está cheio na igreja, gente, cheio. Embora aqueles religiosos fossem circuncidados fisicamente, estavam comportando-se como os pagãos das nações não circuncidadas que cercavam Israel. Quando Cristo esteve na terra, eles odiaram, lutaram contra tudo aquilo que eles defendiam. Aí Estevão, defendendo a sua fé em face da morte, olhou seus acusadores e disse: vocês sempre resistirão ao Espírito Santo de Deus. Rejeitar a Deus não era novidade para esse povo exteriormente religiosos. Você lembra que os filhos de Israel estavam fazendo enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os mandamentos? Estava fazendo um bezerro de ouro, rejeitando a Deus e ao homem que falava por ele. Dissera a Arão: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Uma resistência contínua ao Espírito Santo silenciará a voz de Deus, como Zacarias declara no capítulo 7, versículo 11. Ele, porém, não quiseram atender, e rebeldes deram as costas, ensurdeceram aos seus ouvidos para que não ouvisse, fizeram os seus corações duros como diamante, para que não visse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira de Deus, né? Veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, que disse: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Ao invés de acatar as palavras do Espírito Santo, Israel deliberadamente ignorou-as. E é muito perigoso recusar ouvir as palavras do Espírito Santo, viu, gente? Porque pode chegar a um ponto onde ele vai ignorar a sua oração. Vai ignorar, porque Deus fala com você, você não escuta, né? Ao longo do meu ministério, aqui o escritor fala, encontrei pessoas que resistiram ao mover do Espírito Santo. Não uma, mas dúzias de vezes. Agindo assim, eles aquietaram seu espírito. Aquele que resiste ao Espírito Santo tem que compreender que Deus deu seu alerta soberano. O meu espírito não agirá para sempre no homem. A Bíblia afirma que Deus é magnânimo, mas existe um limite para ele tratar com os homens. Tem uma historinha que uma vez o Padre Pio foi chamado para atender uma senhora, mas aí uma senhora rica, ela queria ser atendida na hora. E o Padre Pio falou para ela, não conhecia ela, nunca tinha visto ela, falou assim para ela assim: por que você agora quer ser atendida
imediatamente. Faz mais de 28 anos que Deus está te chamando, esperando por você, e você nunca deu atenção. Agora você quer ser atendida? Agora você vai esperar a sua vez, até Deus querer te atender. Olha só como que é, né? Eles acham que Deus não está vendo, Deus não vê nada, né? E Deus está vendo tudo que você faz. Depois, quando na hora do aperto, vocês querem o quê? Que Deus saia, que as pessoas atendam você em primeiro lugar, tudo, né? Todo dia Deus manda alguém falar alguma coisa com a gente, através da palavra, através da oração, mas a gente não quer dar ouvido. Então é muito importante salientarmos que a nossa convicção, os dons espirituais estão ativos e disponíveis na Igreja do Senhor Jesus para a edificação dos santos. Isto é, vigoram nos dias atuais. Isso quer dizer que esses expedientes da comunicação sobrenatural de dons por parte do Espírito Santo de Deus não morreu com os apóstolos, mas nos é dada hoje, segundo a vontade daqueles que distribuem a cada um como quer e a quem quer. Você também não vai chegar na igreja e falar assim, eu quero comprar um dom para mim. Você não vai ganhar. Esse dom não é vendido, não está à venda. E como você faz para ganhar esse dom? Vocês lembram da dom da sabedoria? O que Salomão fazia? Ele levantava nas madrugadas, colocava a cara no chão e orava, pedia a Deus esse dom tão especial. Quando você quer um dom, você tem que pedir para Deus, que Deus vai te dar esse dom. Nós vamos depois continuar lendo mais sobre todos os dons que Deus tem para dar e qual que você acha que você merecia ganhar e queria ganhar. Mas tem que fazer o quê? Buscar a Deus em primeiro lugar, tá? Então nós vamos fazer uma oração, na próxima nós vamos continuar com os dons. Quais os dons que Deus tem para dar para vocês, tá? Vamos fazer aquela oração do Salmo 64. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa a ti. Proteja a vida. Eu vou começar pedindo para a proteção do nosso presidente, viu, Júnior? Proteja a vida do nosso presidente Bolsonaro, que tem sido duramente perseguido, e proteja todos que lutam por um país melhor. Defenda-nos das conspirações dos ímpios e da ruidosa multidão dos malfeitores. Eles afiam de noite a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem, quem as verá? Tramam a injustiça e dizem, fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem, mas a Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidas pelas próprias palavras, farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos que vivem fazendo coisas erradas, achando que Deus não estão vendo. Todos os homens temerão e programarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. E pedimos também a Deus nesse momento para que derrame o Espírito Santo de Deus sobre essa nação. Abençoe os três poderes, que o fogo do Espírito Santo vai até o STF, Senhor, e faça um grande mover, meu Pai. Vai abençoando grandemente a nossa nação, derruba toda a emboscada do inimigo, toda a obra do maligno caia por terra agora. Abençoe todos esses que estão orando comigo, todos esses que estão acamados, enfermos, estão desenganados, desesperados, Senhor. Vai abençoando, Senhor, vai abençoando o serviço de cada um que está nesse momento pedindo por um milagre na sua vida financeira. Abençoe a todas as crianças, Senhor, proteja nossas crianças, Senhor. Abençoe, meu Pai, todas as mulheres, Senhor amado, que lutam bravamente para criar os seus filhos, Senhor. Vai abençoando grandemente, meu Pai. Abençoe
grandemente o nosso país, Senhor. Derrama o fogo do Espírito Santo sobre essa nação, Senhor. E vamos, Senhor amado, clamar de noite, Senhor, por vitória de Deus nessa terra. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Agradeço e se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e vamos fazer um grande estudo sobre o Espírito Santo, tá? É um estudo pouco comprido, mas é necessário para a gente entender melhor, né, como que Deus trabalha na nossa vida. Uma igreja que não tem o Espírito Santo não tem milagre nenhum, viu, gente? É uma igreja morta, uma igreja fria, que não tem dom do Espírito Santo, tá? Então, obrigado. Tchau, até amanhã, se Deus quiser.